Tá começando mais uma Anamnese da Aprovação, um projeto do Curso Mini para te aproximar do seu sonho de vivenciar a medicina. Eu sou João Aguiar de Almeida, aluno de Medicina da FRJ e ex-aluno do Curso Mini, e hoje ao meu lado a honra de estar com meu querido amigo, professor Gabriel Ritter. Por favor, professor. Amigo de sala de aula, de treino e agora de trabalho. Que isso, hein? Tamo junto. Tamo junto. Feliz de estar aqui mais uma vez com essa convidada maravilhosa que vai contar uma história ímpar pra quem tá vivenciando o vestibular. E bora com tudo, não vamos enrolar não, que a galera tá esperando, a galera tá ansiosa. Rapaziada, mais uma aprovada na Medicina UERJ. Aí, Ritter, quantos já foram até agora? Que isso? Mais ou menos 25% das vagas de ampla concorrência da UERJ. Olha mais isso, ou menos, cara. aproximadamente em Olha torno isso. de... Gente, uma honra hoje estar aqui com essa aprovada. Nicole Melo, por favor, Nicole. Olá, meu nome é Nicole, eu tenho 23 anos e eu sou aluna de Medicina da UERJ. Cara, essa parte pra mim é sempre a melhor. Quando eles, e eu sou aluna de Medicina da UERJ. Olha isso, cara. Há quanto tempo tava no Meta curso? batida, né, Nicole? Exatamente, cara, exatamente. Nicole, pra começar nosso bate-papo, nossa anamnese, como é que a medicina surgiu na sua vida, cara? Então, é uma história bem diferente, assim. Não foi algo planejado, eu acho que eu vi isso no meu dia a dia. Então, eu tenho um avô médico, só que ele não é meu avô de sangue. Ele é um avô que eu escolhi que fosse meu avô. O meu pai, ele tinha uma infância difícil e a minha avó, de fato, biológica, ela tinha dois amigos, que era um casal, e um deles era um médico. E aí, enfim, a história foi desenrolando de um modo que ele precisou morar no Rio, meu pai morava em Porciúncula, ele precisou morar no Rio eu acredito que era por causa do Flamengo. Ele treinava na base. E aí, esses amigos da minha avó falaram assim: traz ele pra morar com a gente, que a gente ajuda ele, a gente paga escola, a gente dá tudo que ele precisar, ele fica aqui, porque ele sempre ia lá, brincava com o filho desse casal, então ele já vivia aquela realidade com eles amavam muito o meu pai, tinham como filho mesmo, e começaram a criar meu pai. E isso pra mim foi assim, eu vi ali um médico com a oportunidade de mudar a vida de uma pessoa. E isso na realidade da minha família. Talvez o meu pai não teria as oportunidades que teve, ou talvez eu nem estaria aqui hoje, se o meu pai não tivesse essa oportunidade que um médico que se formou pôde proporcionar. Então, assim, eu tinha a visão da medicina como um meio de mudar de vida, um meio de... Assim, pode parecer egoísta, mas um meio de ascensão social mesmo, um meio de conseguir algo e, de fato, ajudar as pessoas. Não só na parte, né, do cuidado da saúde, mas também do cuidado interpessoal e, assim, isso foi realmente, eu acho que foi daí que surgiu. Eu não tenho um ponto certo, mas eu acho que eu fui me encantando pela medicina por ter um exemplo, sabe? E aí, desde pequeno você já pensava, e quando chegou no ensino médio isso virou uma chave pra você, ou foi uma coisa natural, cara? Nunca imaginei fazer outra coisa. Eu acho que eu nunca imaginei fazer outra coisa. Assim, quando criança, teve uma época que eu queria ser atriz, porque eu ia muito ao teatro. Então, eu achava o máximo. Eu ia pro teatro, eu via o pessoal lá atuando, eu achava incrível. E aí eu cismei que eu queria ser atriz. Mas não deu certo, assim. Eu morava longe dos lugares que tinham as oportunidades. Eu morava em Irajá, então não era um lugar que tinha essa oportunidade de teatro. E aí... E assim, a gente via, pelo menos lá, numa realidade subúrbio, você vê o estudo como forma de mudança de vida. Ou é militarismo, assim, eu vejo muito nos homens isso, ou é militarismo ou é estudo. Então isso foi uma coisa que me norteou também. E aí eu via, não tinha oportunidade para ser atriz. Falei, vamos estudar mesmo, que é o que vai dar. E de fato eu gostava muito de medicina também. Mas o que virou minha chave foi no ensino médio, que aí com mais maturidade a ideia de tipo, eu quero estudar, eu quero ajudar as pessoas, não. E o gosto por ser atriz foi passando, assim, não foi uma coisa. Acho que foi mais uma coisa de adolescente, assim, aquela obsessão do momento que eu achava incrível e passou. Então eu fui encontrando esse caminho na medicina, fui me aproximando disso e gostando mais. Quem é que não tem um sonho de adolescente, né? Vamos ser honestos. E aí chegou no ensino médio, quando que você descobriu o tamanho do desafio que era a medicina? Porque assim, a gente quer, mas a gente não sabe como é que funciona.
E queria até saber do Ritter. Chega muito aluno com essa percepção do tipo, cara, quero muito fazer medicina, mas a pessoa não tem a menor ideia de como funciona pra fazer medicina na faculdade pública. Pra gente, quando o aluno chega, ele já sabe mais ou menos qual é o tamanho do problema que ele tem para enfrentar, né? Já fez o ensino médio, já fez um Enem, enfim. E se assusta mais ainda quando entra no curso e que entende realmente o que tem que fazer para conseguir a aprovação, né? Mas eu acho que isso é uma etapa e nem dá para fugir disso, assim. A Nicole falou que ela teve uma inspiração na vida ali de uma pessoa que com certeza era um bom profissional, era alguém por quem você tinha muito carinho, que sua família tinha muito carinho. Isso tudo inspira e você vê como a pessoa vive a vida dela e você fala assim, eu quero isso pra mim também. Muita gente chama isso de inveja e eu acho isso bom porque eu sinto inveja e tem tipos de inveja, né? Tem aquela inveja que te move, te bota pra frente. Porque assim, a gente pode falar assim, inspiração. Não, é assim, você quer aquilo, você quer perseguir aquilo. Eu falo por mim, tá? Eu sou invejoso até não poder mais. Mas eu não quero que a pessoa não tenha, eu quero ter também, é diferente. Enfim, isso te inspirou muito e na sua realidade, como você falou, ali no subúrbio, enfim, não tendo contato com esse mundo, talvez o choque tenha sido muito grande quando você entendeu qual era a nota de corte, qual era o tamanho do buraco, gente, de que ela estava entrando. E assim, faz parte, né? Mas eu acho que não só a Nicole, mas todo mundo que não viveu esse meio vai tomar esse susto. Ah, não, eu já sei como que é. Meu irmão fez medicina, fez 2, 3 anos de curso, 4 anos de curso. Eu sei como que é. Aí é uma coisa, você viveu dentro de casa aquilo. Pra quem não viveu isso dentro de casa, é surpresa atrás de surpresa, né? E muitas boas, mas a maioria não. Pô, Nicole, eu queria saber de você também, você falou aí dos concursos militares, do seu colégio, da época que você estudava no colégio, muita gente optou por esse caminho? Na verdade, não. Assim, muitas pessoas estão na graduação, mas o militarismo eu conheço não do meu colégio, mas muitas pessoas do meu dia a dia. Sim, muitos homens, assim, foram pro militarismo, seja ESA, seja bombeiro, muita gente foi por esse caminho. Assim, no meu colégio, a galera fez mais graduação mesmo, porque apesar de não ser muito a nossa realidade, nós tivemos professores que foram exemplos na escola. Então a gente teve referência, sabe? A gente não tava largado. A gente teve referências muito boas. Os professores sempre estavam na nossa cola, cobravam, sim. Apesar de não ser. Eu não fui de um colégio de elite, longe disso. Eu fui de colégio particular, era bom. Eu tive oportunidades, eu tive como estudar, mas não era um colégio de elite. E assim, o que a gente tinha falado sobre o buraco, né? Saber que o buraco é mais embaixo. Eu lembro que no primeiro e segundo ano, eu sempre fui a aluna nerd. Isso é um problema também, eu acho que para muitos alunos de medicina. É muito fácil você ser peixe grande e aquário pequeno. É muito fácil. Então, assim, eu era esse peixe grande. Eu era a primeira no simulado. Só que eu era a primeira no simulado tirando 700. Entendeu? Eu não era a primeira no simulado tirando 800. Eu era a primeira no simulado tirando 700. E eu ia bem. Eu era muito boa, eu nunca passava perrengue pra passar de ano, nunca. Eu era nerd. E aí, chegou no terceiro ano, eu comecei a ter aula com professores que já estavam inseridos no meio do vestibular. Que o colégio, tiveram 2 professores, assim, que eram mais rigorosos, mostravam, assim, na nossa cara o que era, de fato, o vestibular. E eu lembro que eu tive uma primeira aula de biologia, que foi um susto pra mim. Porque o professor perguntou assim, quem aqui quer medicina? Aí eu levantei a mão e mais 2 pessoas da minha turma levantaram a mão. E essas 2 pessoas já foram para outros caminhos, nem querem mais. Mas eu levantei a mão e ele falou assim, vocês não vão passar agora. Se vocês estão achando que vocês vão passar agora, vocês não vão passar agora. Gente, aquele dia caiu um balde assim na minha cabeça. Aí eu, não é possível. Eu cheguei em casa, eu chorei o dia inteiro. Eu saí da escola, meio-dia, eu chorei o dia inteiro, assim. Eu falei, eu não vou passar agora. E, de fato, ele estava certo. Assim, não foi uma desmotivação, muito pelo contrário. A partir daquele dia, eu virei uma chave que eu comecei a estudar muito mais, sabe? Porque eu falei, ele não tá errado. Eu não tô no meio que tá me preparando pra isso. Eu tenho aula com esse professor uma vez na semana, que, de fato, era um professor muito bom. Mas ele era muito bom.
sabe? Que tava realmente determinado, sabia o que de fato estava fazendo, porque não que o professor de escola seja ruim, mas ele não tem esse direcionamento, que é o vestibular. Esse professor tinha. E aí, esse dia eu chorei o dia inteiro, eu falei, meu Deus, não sei o que vai acontecer da minha vida. Aí eu chorei. Passou, enxuguei a lágrima, eu falei, realmente, não vou passar esse ano, mas bola pra frente. Eu conversei com os meus pais, eles falaram assim, cara, você não tem obrigação de passar esse ano. Você tá tendo seu primeiro contato. E assim, não foi algo que refletiu negativamente em mim, de modo nenhum. Foi algo que eu levei pra mim, que eu vou ter que começar a trilhar esse caminho. Eu dei meu máximo no meu terceiro ano. Eu tive uma nota boa no Enem, pra quem de fato fez um bom, mas eu tive uma nota péssima na UERJ. Péssima. Ainda era discursivo antes do exame único, gente. Eu tirei 8 em biologia. Então, Mas conta tudo, 8 em biologia... 8 em biologia, eu acho que 13 em química e 16 na redação. Mas olha, Nicole, da sua percepção foi uma nota horrível, mas para alguém de terceiro ano, tá muito, muito, muito dentro dos padrões. Eu diria até que um pouquinho assim em química. 13 em química foi muito bom, hein? Então, um desses professores era de química, inclusive. Então, ele pegava firme ali, eu colava nele. E assim, a UERJ sempre foi um sonho pra mim. Então, eu puxava mais sardinha pra estudar pra UERJ também. Então, foi uma coisa que me direcionou um pouquinho mais pra me aprofundar em química, biologia. Mas biologia foi um terror. Isso aí foi no seu final no último ano, né? No terceiro ano. Isso. E aí você descobriu o tamanho que era o desafio de passar pra medicina. Saiu a nota, você esperava passar ou não? Não esperava passar. Eu fiz a prova da UERJ já sabendo que eu não tinha passado, eu não sabia muita coisa da prova. Assim, química, eu até me senti bem na prova. Eu falei, cara, eu fiz o que deu. Redação. Eu nunca tinha feito uma redação UERJ, eu acho que esse 16 foi uma sorte. Ou também eu peguei, assim, um jeitinho do Enem e trouxe, mas o modelo UERJ em si eu não fazia. Mas a questão da biologia, assim, eu saí da prova falando, realmente não deu pra mim, não. Você enfrenta essa primeira adversidade, né, digamos assim, com o resultado do vestibular, e de imediato você já fala, não, vou continuar, vou tentar outro ano, ou você chegou a ponderar fazer outra coisa, desistir? Não, eu nesse primeiro momento eu falei, eu vou continuar, porque a minha cabeça, assim, eu já vinha preparando minha cabeça ao longo do ano que eu não iria passar aquele ano. E tava tudo bem. Óbvio, eu não usei isso como, eu não vou passar mesmo, então dane-se. Não, muito pelo contrário. Eu falei, eu não vou passar porque eu preciso passar por esse processo. E eu fui tendo contato com outras pessoas que tinham tentado mais alguns anos, pessoas que vieram de colégios bons. Eu falei assim, cara, também calma aí, né, minha filha? Você, pô, beleza, você é muito boa, mas tem muita gente muito, muito boa aí fora. Então, assim, eu fui construindo minha cabeça. Meus pais também me ajudaram a construir essa cabeça, não de uma forma negativa, retorno a dizer, mas de uma forma, assim, calma, vamos. E foi até um ano tranquilo, assim, apesar de eu não ir pra Calango, eu não ir pra festa de formatura. Eu achei isso um absurdo. Hoje eu acho isso um absurdo. Nicole do passado, me desculpa. Mas eu achei isso um absurdo, gente. Porque na minha cabeça eu falei, não vou ter nada pra comemorar esse ano, então... Não, eu concluí o ensino médio, sabe? Eu cheguei até aqui, enfim. Mais uma bobeira da minha parte, mas... Eu fiz por onde, de fato. Mas eu sabia que eu realmente tinha ainda muita coisa pra ver, de fato. Queria saber do Ritter. Cara, esse aluno que chega assim direto do terceiro ano, você acha que ele chega com uma postura de tipo, pô, realmente é difícil e um ano de curso vai ser suficiente? Ou ele chega meio que perdido ainda, mesmo já tendo tomado uma porrada do vestibular? Eu acho que ele chega um pouco perdido ainda por não saber efetivamente como estudar direcionado para o vestibular, porque o jeito como o conteúdo é apresentado na escola e como ele é cobrado na escola é bem diferente de como acontece no vestibular. Posso estar equivocado, talvez tenhamos que fazer um corte nesse momento no que eu vou dizer. Mas quando você me fala a sua nota da UERJ no terceiro ano, em redação, me mostra até um ponto que é o seguinte: quando você sai do terceiro ano, você está pouco contaminada pelo vestibular. E aí, depois que vocês começam a fazer pré-vestibular, e que o modelo de redação Enem, ele é
embutido na sua cabeça, fica muito difícil fazer uma redação UERJ onde não tem modelo. E aí vocês tentam aplicar modelo, tentam aplicar técnicas de redação Enem na prova da UERJ. Talvez eu acho que sua nota possa ter sido maior já no terceiro ano, porque você estava menos contaminada pelo mundo do vestibular, entende? E é isso que eu costumo ver a Rose comentando, falando que o aluno tenta trazer o perfil Enem para a redação UERJ, o que é um crime, a gente sabe que não pode acontecer. E aí você começou a fazer cursinho. Bom, quanto tempo de curso você fez no total? De curso, 4 anos e meio, considerando ali a situação que eu vou contar em breve, mas foram uns 5 anos. E você conheceu o Mini em qual ano? 2022. Que era qual ano de curso nisso aí? Ela formou em Terceiro 2000. pro quarto. É porque teve questões de pandemia, mas acredito que foi o quarto. Entendi. E o que você atribui à sua não aprovação nos anos anteriores ao Mini? O que você acha que você errou aí? Eu acho que maturidade minha é um ponto muito, muito importante, porque eu tive os recursos. Eu não posso falar que eu não tive os recursos. De fato, eu tive aulas boas, eu tive profissionais muito competentes. Eu comecei a me inserir nesse meio do vestibular, pessoas que passaram, né, nesses lugares por onde eu passei. Então, eu tinha já noção, mas eu percebia que eu era desorganizada. Assim, eu não entendi. Eu sabia pra onde eu tinha que ir, mas o caminho era torto. Eu acho que eu, assim, um ponto principal que eu percebi que foi uma virada de chave. Em relação aos meus erros, eu acho que eu tinha medo deles. De verdade, eu acho que eu tinha medo deles. Porque eu não achava que eles iam me ajudar. Eles só estavam mostrando o quanto eu tava longe. E não, de fato, é isso aí, você tá longe, vamos reverter. Não, eu ficava com medo deles. Eu ficava assim, eu errei, mas eu meio que sei isso. Não, eu não meio que sei, senão eu teria acertado. Mas eu tratava muito assim as coisas. Eu acho que eu perdia muito tempo lendo as coisas. Ou eu perdia muito tempo com exercício, ou eu perdia muito tempo com teoria. Eu não conseguia equilibrar essas coisas. Saber quando eu tinha que parar de fazer alguma coisa, saber quando eu tinha que parar de fazer outra. E era sempre um estudo muito massivo, cansativo, que não me levava a lugar nenhum. Eu fazia simulado. Eu corrigia. Acertei, né? Beleza e tal. Mas eu acertei mesmo, eu sei esse conteúdo. Foi algo intuitivo, foi algo assim, tive que ralar pra fazer. Eu não tinha essa dinâmica no meu estudo. Meu estudo era muito largado, eu acho. Eu acho que eu vivia naquele dia a dia ali, vou pra aula, vou assistir a aula, vou tentar estudar. Não necessariamente no meio dia, eu vou tentar estudar. Se der pra estudar, deu. Tem simulado? Então, fiz o simulado, vou ver. Daqui a 2 semanas eu vejo esse simulado. Era muito largado, assim. Tem que entregar a redação, tem que entregar a redação. Era muito mais pelo ter que fazer do que, de fato, criar estratégias produtivas dentro daquilo. Eu acho que isso foi me cansando muito. Assim, porque não chegava resultado. Pra não falar que não chegava resultado, eu tive uma mudança muito boa do meu terceiro ano na UERJ. Eu tive uma mudança, assim, surreal de nota em biologia. Eu dobrei a nota. Só que porque era biologia. E, assim, estudante de medicina gosta de biologia, gente, não tem jeito. Então, assim, eu focava muito nisso, mas eu caí em química. Eu comecei a largar de mão o Enem. O Enem ficou largado, tanto que eu caí no Enem. Eu caí muito no Enem. Tive uma crise de ansiedade no meio do Enem. Horrível. Tive uma crise de ansiedade no meio do Enem. Foi horrível. Tive um apagão. Foi surreal. Então, assim, o meu estudo foi tão desorganizado e eu vivi por aquilo tanto e eu vi que não tava dando certo no meio da prova, que eu falei assim, gente, se isso era a única coisa que eu tinha e tá dando errado, minha vida deu errado. Porque chegou naquele momento ali na prova, eu falei, cara, meu Deus do céu. E aí foi isso, eu fui desorganizada, eu fui perdida. Eu tinha o conteúdo na minha mão, mas eu não sabia aplicar ele. Eu tratava ele assim, vou estudar, tá estudado, matéria dada, estudada. Não necessariamente. Se daqui a 2 meses eu não sei essa matéria de novo, se me perguntarem dessa matéria e eu não souber responder, eu não estudei direito. E isso era o que acontecia. Eu estudava assim, em, sei lá, maio, eu estudava uma matéria, chegava em outubro eu já não sabia mais. Porque eu não fiz uma revisão periódica, trabalhada, pensada. Então era assim, era muito largado mesmo. Hoje eu olho, misericórdia. No meu tempo antes de Mini, eu senti muito isso também e eu consigo olhar criticamente e pensar e perceber exatamente isso. Como que eu não tinha
uma forma de estudar. E como eu não valorizava os meus erros. Esse trabalho que a gente faz de corrigir e acabar, aniquilar o erro dentro do curso é fundamental. Tô aqui do lado de alguém que me ajudou muito nisso. Lembra da questão da bandeja? As taças na bandeja? Eu errei. Questão do Enem, sei lá, 2015, não sei. Tem duas, então. Eu errava as duas. Cara, e assim, em um ano de curso, eu devo ter errado aquilo umas 3 vezes. E as 3 vezes eu ia pro Rito e falar, cara, ainda não sei fazer isso. E eu tenho certeza que minha postura anterior ao tempo de mini seria, cara, errei isso aqui, mas beleza. Torcer pra não cair. Eu não valorizava o erro, eu não pegava o erro e falava, cara, vamos acabar com isso aqui. Isso não pode surgir, porque adivinha quando ele vai aparecer de novo? Na hora da minha prova. Sou azarado pra caraca, então ele vai aparecer ali e vai ser mais uma vez que eu não vou passar. Isso não pode acontecer, cara. O Ritter falou num episódio prévio aí nosso sobre o medo que o aluno tem do erro. De como enfrentar. Pô, fala de novo isso pra gente, cara. Por favor. Eu não lembro o que eu falei. mas isso eu acho que é um clássico da vida. Eu acho que o aluno, não só o aluno, o ser humano tem medo de enfrentar os seus... Como que eu diria? Não os seus medos, mas seus monstros, assim, aquelas coisas que te assolam. Eu vou dar um exemplo. Eu aposto dinheiro. E eu gostaria que as pessoas comentassem embaixo desse vídeo. Tô falando sério. Nicole falou assim... No meio da prova, eu tive uma crise de ansiedade. Isso aconteceu com Nicole. Eu aposto dinheiro que você que tá assistindo esse vídeo ficou em casa pensando, meu Deus, e se eu tiver uma crise de ansiedade no meio da prova? Caraca, vai perder o ano todo. Blá, blá, blá. E aí você começa a inferir sobre o futuro, sobre o qual você não tem o menor poder de controle. E entra em pânico e desespero antes do dia da prova chegar. E às vezes vai chegar no dia da prova e nada vai acontecer, você vai fazer super bem. Mas isso eu tô falando porque a gente já teve um aluno que teve um quadro de arritmia na véspera do Enem e foi internado. E quando eu contei essa história, ficou todo mundo com o olho assim. Eu falei assim, aposto que vocês estão achando que vocês vão ter uma crise de arritmia na véspera da prova. E todo mundo concordou. E é assim, a gente meio que se agarra no negativo e não se agarra no positivo. E no caso dos erros, né, o erro é um ponto negativo. A gente quer só fingir que não existe, né? Jogar para debaixo do pano. Mas o que eu sempre falo não existe questão nova no mundo do vestibular. Todas as questões já passaram em algum momento com outra roupa. Exemplo, João estudou para o concurso militar, blá, 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 blá. João tentou militarismo, você não sabia disso, né? Eu fui da IPK. Ai, que legal. Foi, tombou um avião e saiu. E aí... E aí, eu me perdi. Ah, tá. João estudou para o militarismo, blá, blá, blá. Aí no ano seguinte caiu outra questão, Nicole estudou para passar para medicina. Você vê que é a mesma essência, a mesma ideia, só tá parafraseado, só tá com a fantasia diferente, né? E é isso. Então, assim, quando você joga em cima dos seus erros, quando você aprende a fazer as questões que você tá errando, quando você bota remédio ali em cima da ferida, aquilo ali tá cicatrizado. E aí é só sucesso. Mas as pessoas precisam enfrentar esse medo e sair dessa coisa de depois de procrastinar, de enrolar, de ter medo. Tem que ser forte, né? Nesse momento, e enfrentar esses medos, né? Pô, e o que eu vejo muito é a rapaziada fazendo simulado e só corrige o simulado exatamente. Pô, eu consigo lembrar do João lá de 2016, estudando e corrigindo simulado e, pô, cara, errei isso aqui. Pô, eu errei isso aqui. E eu só tô negligenciando exatamente isso que eu errei e não importa. Pô, não tem como. Essa negligência que o pessoal tem com aquilo que erra é muito bizarra, cara. A gente fica passando uma maquiagem e aí chega no final do ano a gente se sente ainda injustiçado. Sim. Nossa, isso aqui é muito difícil, não consigo passar, uma concorrência absurda. Cara, talvez você não esteja fazendo o trabalho que deve ser feito. E isso foi uma coisa que eu queria saber de você. Em 2022, quando você chega no Mini, você começa a ver uma luz nesse fim do túnel aí, tipo... Desculpa, eu só vou pegar o gancho do que ele falou, que as pessoas negligenciam os erros, contam ali os acertos. Tá fazendo errado. Tá contando acerto, tá fazendo errado. Tem que contar erro, não é acerto. Quando você chega em 2022, qual foi a principal percepção que você teve do contato com o curso? Tipo, cara, agora eu acho que vai dar pra mudar, vai dar pra ser aprovada por conta disso. O que foi isso pra você? Então, quando eu entrei no Mini, eu vim de uma prova meio traumática pra mim. Que foi a da UERJ, que foi em março, por conta da pandemia. E eu tinha certeza que eu ia passar nessa prova, gente. Foi uma coisa assim que eu nunca tinha sentido. Eu falei, se eu tô sentindo, eu vou passar.
Eu nunca me dediquei tanto pra uma prova. Eu sentia que eu ia passar. Eu falei, cara, dessa vez eu vou passar. Porque a anterior, que tinha sido exame único também, eu tinha ido muito bem. Eu tinha tirado 9 na redação. Eu tinha ficado com 52, eu acho. Pouca coisa. 2 questõezinhas eu passava. Falei, não, agora vai. Agora vai, não é possível. Não passei. Tirei menos do que da outra vez. Chorei, 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 chorei. Uma semana depois eu fui pro Mini. Aí foi toda aquela desconstrução de tipo, cara, passou isso, ou você segue ou você não segue, calma, respira e tal. Beleza, cheguei no Mini, já era tudo muito diferente, assim, tudo muito diferente. Monitoria? Como assim monitoria, gente? À noite, depois do dia inteiro estudando. É live. As lives. É, Lives. É porque às vezes as pessoas acham que monitoria é uma coisa, mas são lives diretamente com os professores, né? São os professores dando um complemento da matéria. Pra quem não é do Mini entender. sim, não eram monitores externos, eram os próprios professores que tinham feito o seu acompanhamento de dia, que tinham trabalhado todo aquele conteúdo com você, à noite voltava para te dar outros pontos de vista que não conseguiram ser aprofundados na aula, ou trazer, de fato, a aplicabilidade em questão. Gente, era muito bom. Eu ia para todas as monitorias. Assim, eu errei, eu podia ter errado uma questão só. Eu ia por causa daquela questão. E isso mudou também. Assim, aquela pessoa que negligenciava o erro, agora é por causa de um erro, Movida pelo erro. movida pelo erro. Por causa daquele um erro eu ia. Eu podia ter errado uma questão, eu tava lá. Esse relato das lives, ele é muito comum, cara. Você já deve ser, sei lá, a quinta pessoa que vem aqui e fala sobre as lives. Eu não sou da época da live, né? Tô ficando um pouco velho aí. Mas, cara, é surreal, porque é exatamente isso que o pessoal fala. De manhã eu tava com o professor aprendendo tal coisa, ele me apresentou uma questão. À noite a gente tava debatendo o erro sobre aquela questão. Então, o dia inteiro você tava ali sendo doutrinada na matéria pelo professor. E isso é fundamental, porque o que eu lembro do meu tempo de curso cara, essas pessoas moldavam o meu pensamento. Não é brincadeira. Eu chegava na hora da prova, eu tava com a voz do Alcides aqui no meu ouvido, pô. Pô, parecia doido, tá ligado? Tu fala, cara, pelo amor de Deus. Aí já vinha a questão de matemática. Sai, Ritter. Pô, ficava doido, cara. E é exatamente assim, porque é a presença, cara. A gente tá ali com esses caras, sei lá, 12 horas do nosso dia, 15 horas do nosso dia, sei lá quantas horas, ainda mais agora com a plataforma. Tem gente que fica vendo isso o dia inteiro, sabe? Isso faz muita diferença. Então, o pessoal realmente valoriza muito as lives. Queria ter feito parte dessa época, tá? Porque deve ser uma parada, assim, sensacional. Você voltar e rever aquilo que você viu no dia de manhã, é mó loucura. Mas, por favor, continue. Outra diferença. Eu sou um pouco envergonhada em sala. Mas por quê? Eu acho que eu já tava num nível de depreciação, de tipo, cara, eu já tenho uma galera aqui que tá, sei lá, no segundo ano, tá arrasando, e não era com um olhar de criminalizar essa pessoa, ou, tipo, desmerecer ela, mas me desmerecer mesmo. Caraca, eu já tô no quarto ano, eu não sei isso. E aí eu ficava quieta, eu ficava assim, ai meu Deus, se eu falar alguma besteira, tipo, essa menina que tá tentando 4 anos não sabe isso. Como assim? Eu sentia que ia ter esse olhar de julgamento, coisa da minha cabeça, gente. Depois que você passa, depois que você vê, nada disso importa na faculdade, de verdade, nada disso importa se você tá 1, 2, 3, 4 anos tentando. Uma pessoa que eu super me aproximei lá aqui do Mini, que é o Joãozinho, ele passou super rápido, entendeu? E eu tinha na cabeça que eu, que tava tentando há 4 anos, tipo, dane-se. Eu tenho coisas pra ensinar pra ele tem coisas pra ensinar pra mim, e assim é a vida. Mas eu ficava nessa, assim, em sala. Até antes mesmo, eu já vim com esse pensamento, de não passou, não, né? Eu ficava com medo de falar. E aí, no Mini, eu senti que vocês estimulavam muito a gente a falar. Então, era assim, o Alcides, então, era... Nicole, pode me ajudar agora? E aí, eu ia lá ajudar a fazer a questão. Ia passo por passo. Aí ele, vamos lá, lê aí pra mim. Aí eu lia, tarará, tarará, tarará. Aí agora eu vou parar. Ele, isso, para aí mesmo. Então era assim, era um trabalho tipo de educação mesmo, sabe? Reeducar a pessoa, assim, vamos aprender a fazer questão? Vamos juntos. E aí isso me ajudou muito, porque essa pessoa que era restrita, que não queria tirar dúvida pra não mostrar que está num nível inferior, começou a desvincular um pouco também, porque eu percebi que, é importante eu estar aqui, é importante perguntar, é importante eu falar. E aí, quando eu comecei a perguntar, falar, começou a melhorar, assim. Eu não era muito de interagir, tipo, eu ficava um pouco envergonhada ainda, mas eu
em relação à dúvida, à contribuição com a aula, eu comecei a evoluir um pouco. E o primeiro atendimento, né, gente? Eu acho que quando você chega pro primeiro atendimento com Alcides para analisar erro, acerto, simulado, vira uma chave assim. Eu falei assim, caraca, sobre aquela situação do estudo desorganizado, né? Eu percebi que, por exemplo, beleza, eu sabia o que era erro fácil, errar questão fácil, média, difícil. Eu sabia o que de fato, assim, beleza, errar questão fácil, sim, não é que te prejudique, mas aquela questão média vai pontuar menos do que deveria. E essas coisas assim, a gente até entendia. Mas quando eu tive o acompanhamento, que de fato ele pegava meu simulado, destrinchava, falava assim: olha só, você acertou, sei lá, 40 em humanas, mas 4 das que você errou eram fáceis. Isso não tem como acontecer, sabe? Aí uma que eu errei era difícil. Não tem como isso acontecer. Gente, eu só vi que eu tinha acertado 40, eu tava aqui comemorando, 40 questões, que isso? E quando ele falou pra mim, caraca, então é isso, né? Ele, então vamos. Aí já me direcionava pro professor. Já chegava, professor tal, ela errou aqui 3 difíceis de geografia, 3 fáceis de geografia. Vamos trabalhar nisso aqui. Foi exatamente o mesmo assunto. Então, assim, era um direcionamento absurdo. Parece que era, assim, eu sentava e tudo estava sendo feito pra mim. E é, de fato. E, assim, era uma preocupação com a excelência que eu nunca tive. Assim, eu tinha preocupações em estar acertando. Acertei 40, ótimo. Mas as 5 que eu errei, 4 eram fáceis. Já perdi muita coisa aí. O querido que acertou 40 e todas as 40 estavam entre... todas as 5 que ele errou eram difíceis, média no máximo, ele já passou na minha frente. Então, esse direcionamento, essa mudança de perspectiva foi absurda, assim. Pô, cara, que relato completo e bacana, de verdade. Pô, foi muito detalhado e é exatamente isso. Eu acho que o pessoal que passou e que estiver vendo isso aí vai realmente se identificar muito. Porque é essa percepção sobre a completude do processo, sabe? Cara, a gente realmente foca ali nas 40 que a gente acertou e as outras 5 a gente negligencia. E isso não dá pra acontecer. E aí vem o pessoal, fazendo atendimento, mostrando, Vitor chega pra mim e fala, João, não, olha essa questão aqui que você errou de matemática, você não pode errar isso. E aí a gente batalha ali em cima daquilo pra não voltar no próximo simulado. E depois daquele simulado, adivinha? Vai estar eu e o Ritter de novo e o Ritter vai falar, João, que bom que você não errou isso, mas olha essa aqui. Você continua errando. E a gente vai chegando e trabalhando isso semana após semana pra chegar no dia da prova e ter uma boa performance. Sua visão sobre isso, professor? É mais do mesmo, é mais do trabalhar sobre os erros, né? Trabalhar em cima dos erros. A Nicole falou das lives que os alunos adoram, enfim. Então, por exemplo, a gente tem, sei lá, quantos 1000 simulados ao longo do ano. E cada simulado que a gente tem uma live de correção de dúvidas do simulado, onde eu tiro todas as dúvidas de todos os alunos, daquele simulado. Se for uma questão do Enem, eu já tenho gravado, a gente manda o vídeo para a criança, né? Mas quando é um simulado externo com questões inéditas, eu tenho que resolver com os alunos. E eu acho que é isso. Analisar esses erros, entender como eles são. Muitas vezes, vocês não analisam nem o cartão resposta. Porque assim, imagina, eu vou colocar uma situação de um atendimento que eu fiz recentemente, tá? Você pega seu cartão resposta, você começou sua prova por naturezas. Aí das 15 primeiras, você errou 3. Chutei, tá? Errou 3. Aí nas 15 seguintes, você errou, sei lá, 2. Você já perdeu 5 questões, você já tá com 40, né? Aí nas últimas 15, quando a gente pega o cartão resposta e olha o cartão do aluno, é assim, ele errou 7 em bloco, uma seguida da outra. E aí você fala assim, o que aconteceu aqui? O padrão não era esse de 15 em 15, né? Mas a pessoa, quando chega no final da prova de naturezas, ela já tá o quê? Estourada, estressada, cansada. Então ali o rendimento dela, eu ia falar rentabilidade, o rendimento dela ali tá pior. E é por quê? Porque tem uma estratégia de prova ruim. Então a análise ela não vai só do erro e acerto. A gente analisa, deixa eu ver esse cartão resposta aqui, como é que tá isso aqui? Por que tá errando em bloco? Por que os erros estão mais no início da prova de matemática e menos no final? Enfim, tudo isso mostra
alguma coisa durante a prova. Tudo. A posição dos erros no cartão resposta mostra alguma coisa sobre aquela estratégia, do mesmo jeito que possivelmente uma questão fácil que você errou, visto que você já tinha um desempenho excelente, que você não podia perder, possivelmente estava ligado a alguma estratégia de prova em que você chegava naquela questão cansada. Porque se aquela questão que ela errou é a 41, a 42, a 43, já está no final da prova, ela já chegou ali moído. Muitas vezes o aluno não para fazer uma pausa, dar uma respirada, deixar o cérebro esfriar um pouquinho, né? E aí acaba comprometendo o resultado. E a gente acaba analisando cada ponto que a gente puder com eles, né? E aí ainda tem aquela mensagem final lá na véspera da prova que leve meia, casaco, mesmo que esteja muito quente. Leve, porque você pode cair numa prova, numa sala com ar-condicionado, como tá aqui agora, matador. Então, assim, tem que estar tudo muito azeitado, né? Como o Léo fala, tudo muito encaixado para dar certo, né? E é isso, assim, a gente tenta cuidar de tudo que a gente pode cuidar, de cada detalhe que a gente puder. Dá para cuidar de tudo, absolutamente tudo? Não, tem coisas que fogem ao nosso poder, ao nosso controle, mas o que dá pra gente fazer, a gente tá. E uma coisa que é a nossa parte, né, do aluno no caso, é a participação na aula. Isso você falou, e como é que era isso pra você? Porque você foi aluna do online, certo? Sim. E mesmo sendo aluna do online, você conseguia interagir, participar, expor o que você estava pensando, como é que foi isso? Sim, super. Eu tinha essa dificuldade. Então, assim, o primeiro dia, eu falei, vou ficar muda, calada, só aqui, ó, entendendo onde eu tô chegando, ver qual é do pessoal. Mas os professores forçavam. Gente, alguém lê pra mim? Nem que fosse pra ler a questão. Lê aí pra mim a questão. Então, a gente ligava o áudio, porque eu acho que era uma forma dos professores também perceberem se a gente estava de fato ali, se a gente estava atento, se a gente estava ligado, se a gente estava de fato participando. Até pra... Não como uma forma de julgamento, não, mas uma forma de trazer a pessoa pra você cara, porque em casa a gente toca campainha, cachorro late. Então acontece. Ninguém vai falar que o online é perfeito. Depois da pandemia, que era todo mundo em casa. Todo mundo em casa. Era o retorno à normalidade. Então, assim, vizinho de cima ainda tava em casa. E, gente, eu tenho uma vizinha que toca Roberto Carlos todo dia. Então, assim, era todo dia Roberto Carlos me acompanhando lá na aula do Mini, todo dia. Aí, enfim, eles traziam muito, sabe? Então, mesmo que eu não quisesse. Vai participar sim, amor. Não tem opção, não. Vai sim. Tá? Quer ficar quieta? Não vai não, amor. Óbvio, nada desrespeitoso, gente. Claro. Por favor. Mas, assim, se você tá ali, esteja disposto a estar ali de fato. Cara, ninguém vai... Então, esse era um problema meu. Eu tinha esse medo desse julgamento. E lá foi desvinculando, assim. Até porque não era assim, faz aí a questão pra mim. Não, vamos construindo a questão juntos. Então, vamos lá. Aqui. Eu acho melhor não ir por esse caminho. Vamos por esse. Então, não era uma coisa compulsória, mas era algo muito tranquilo e que me fez participar mais, me fez mudar, me fez ter vontade de perguntar, porque eu não tinha... Eu tinha essa insegurança, eu comecei a perguntar. Tem que perguntar isso, eu não tô sabendo. Eu tinha um defeito. Eu tentava aprender sozinha até o último segundo. Eu ficava, não, eu vou entender isso aqui sozinha. Eu falei, não teve jeito. Aí eu ia ou pra live ou no individual com os professores mesmo. Mas eu era teimosa ainda. Tem uma coisa que você fala, Nicole, que me deixa... A palavra é orgulhoso, assim, né? Porque... Quando a gente tem um modelo online, a gente pode entupir. A gente pode botar 800 pessoas. Transmitir. A aula já está no ar, né? Já está no Wi-Fi, na internet. E você falando isso, assim, é bom para as pessoas saberem que não é mais um aluno lá. As pessoas são chamadas pelos nomes, né? A gente sabe quem são as pessoas. Muitas vezes vocês querem deixar a câmera desligada, mas uma exigência que a gente tem feito agora é pelo menos foto, e pra gente saber quem é. Senão, às vezes, eu esbarro na pessoa na rua, não sei quem é. Enfim, pra gente, assim, não funciona. E a gente acaba sabendo também quem é pelos atendimentos e tudo mais. Mas é muito legal perceber que você se sentiu percebida. Que você não tava ali como mais um número esperando ser aprovada também, enfim. E esse é o nosso projeto, né? A gente poderia ser, graças a Deus, Max... Hoje eu tô piadista, né? A gente podia ter salas enormes, cheias de gente,
mas não é o nosso projeto, não é o que a gente acredita. E isso que você falou mostra que a gente está conseguindo em todos os sentidos, dando suporte a vocês, dando atendimento, mostrando que vocês existem, que vocês estão ali, chamando vocês para aula. E tudo isso faz o que a gente chama de família, né? Família. As pessoas se conhecem mesmo, né? A gente sabe quem é o irmão, não da Nicole no caso, né, mas do João, que é o pequenininho, não sei o que. A gente sabe histórias do pai e da mãe. As coisas se conectam, isso é muito legal. Isso é uma experiência que eu desejo para todos os professores. É muito bacana mesmo, cara. De verdade. É foda. Nicole, e aí 2022, o que aconteceu na sua vida? Você quer compartilhar com a gente aí? Sim, então, 2022, aproximadamente em junho, julho, eu comecei, assim, não comecei, né? Eu já vinha daquele cansaço, eu já vinha de todo um estresse, já vinha daquela prova que eu jurava que eu ia passar. Meu avô tinha falecido no final do ano anterior e a gente era muito próximo. Então, eu já vinha, assim, de um estresse, uma desmotivação com a vida que só Jesus. E eu fui sentindo aos poucos, assim, meu rendimento caindo. Eu sentia muito sono. Eu não queria ir para os lugares. E aí começou. Que eu não tava mais enxergando a vida com nenhum propósito. Falei, o que eu tô fazendo da vida? Isso aqui não faz sentido. A vida não é tão legal assim. Não tô entendendo. Aí começou, né? Aquela moleza que não existia. Eu ficava, assim, o dia inteiro deitada. Eu assistia sempre a aula do Mini sentada na minha mesa. Comecei, assim, a assistir na cama. Comecei a mudar meus hábitos. O que eu gostava de fazer, às vezes, andar no condomínio com a minha família, sair pra conversar com as pessoas, não tava acontecendo, não ia mais pra festa, não ia mais pra nada. Aí eu comecei a perceber que tava algo errado. E aí todo dia chorando, falando, gente, eu nunca vou passar, isso aqui não tá dando certo, eu tenho que mudar de escolha. E era chororô o dia inteiro. Chororô, chora, 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 chora. Todo dia eu chorava. É sério, eu acho que não tem um dia que eu possa falar, esse dia eu não chorei. Não, era todo dia. Algum horário do dia eu tava chorando. E aí, conversando com a psicóloga, eu já fazia psicóloga já normalmente, por conta de vestibular. Ela conversou comigo, eu vou ter que te encaminhar pro psiquiatra. Falei, beleza, vamos. Eu sempre fui de boa com isso, nunca fui aquela pessoa, não, tem que ir, tô indo. Fui pro psiquiatra. Diagnóstico, depressão. Me passou medicamento, só que a ideia dele era, não adianta eu te passar só medicação. Eu preciso fazer uma intervenção medicamentosa e comportamental. Então, vamos tentar algumas estratégias. Aí, começamos algumas estratégias para tentar melhorar. Olha, eu preciso que você faça atividade física. Tenta fazer, sabe? Nem que seja andar no condomínio. Vamos tentar atividade física. Tenta tirar o domingo. Não faz nada domingo, nada. Vamos ver se isso funciona. Não funcionou. Tentei até fazer atividade física, mas tipo, eu ia na segunda, na terça eu já não ia, porque eu não tinha força, na quarta eu não tinha força de novo. E eu não aceitava parar de estudar. Eu não aceitava. Eu falei, não, vambora, tem que ir. Fui. Até que não deu mais. E aí eu cheguei pro médico e falei assim, olha, não tá dando, esses sintomas ainda estão acontecendo. E, óbvio, não vou falar aqui, mas era uma lista extensa, olha, isso aqui ainda estava acontecendo. Ele, olha, existe a possibilidade de você parar de estudar? Eu falei, não, que não sei o que. Ele, tem alguma coisa que te impeça de fato de parar de estudar? Eu, não passo, que não sei o que. Ele, vamos tentar mais uma vez. E isso foi rolando, tá? Isso aí, foi muita tentativa até eu definir que de fato eu tinha que parar. E aí chegou no limite de eu não estar fazendo nada, nem levantar pra tomar banho. Aí ele falou assim, a gente vai ter que parar. Ou você para de estudar, porque já tava no nível de burnout, já tava assim, estressante demais. Ele, ou você vai parar, ou você não vai continuar, você não vai passar, não porque você não tá estudando, você não vai passar porque você não tem saúde. Aí, beleza. Gente, foi assim,
horrível, horrível, horrível. Acho que a pior parte foi essa, parar de estudar. E eu acho que por uma série de fatores, porque eu tava acostumada com aquilo. Eu queria muito ser médica e eu falei assim, gente, eu não vou ser médica. Por quê? Eu não vou. Assim, isso foi como se tivesse sido definido pra minha vida que eu não ia ser, sabe? Foi escrito por alguém. Olha, você não vai ser médica. Eu perguntava, e assim, eu sou religiosa, eu perguntava todos os dias a Deus. Eu falava, Deus, por quê? Porque eu não vou ser médica. Se eu estudo, se eu faço, se eu corro atrás, se eu tô tentando, nadei, vou morrer na praia. É isso. Então, tá certo. Não é pra ser. E aí, eu acho que eu tive uma piora por um período depois disso, dessa decisão. Aí já foi atestado médico e falou: eu tô te mandando parar. Mandando não, né? Que o médico não manda ninguém, mas eu tô aqui falando que você tem que parar. Ou você para ou não. Ou você para ou eu não vou conseguir fazer meu trabalho. Beleza. Aí, quando eu decidi parar, aí foi o caos na Terra. Aí eu fiquei muito mal por um tempo, porque eu não aceitava aquilo. E aí aconteceram situações também que começaram a me dar um pingo de esperança e depois caí de novo. E aí eu fiquei derrubada demais. Só que, nesse momento, eu falei assim, cara, eu já não vou ser médica. Boba. Eu já não vou ser médica. Então eu preciso resgatar alguma coisa. Eu falei, o que eu preciso resgatar? Porque assim, eu apesar de estar em depressão e você estar naquele estado, eu não aceitava isso pra mim, sabe? Eu acho que isso me ajudou também. Eu não aceitava isso pra mim, porque... E eu acho que família também ajuda muito, porque assim, meus pais são de fato maravilhosos. Eles me carregaram mesmo, sabe? Eles pegaram na minha mão e falou, não, vambora. E me ajudavam e me levavam pra comer. Não, vamos sair pra comer. E me puxava pelo braço, vamos sair pra comer. E eu precisava resgatar isso. E eu percebi que o vestibular foi me tirando isso. Não pelo estudo em si, mas é porque eu levei tantos anos e eu fui me cansando que quando eu cheguei no lugar certo, eu tava assim, num nível de esgotamento que já não tinha mais condição de continuar. E aí eu fui me esgotando. E o que aconteceu? Meus pais me carregaram mesmo igual o bebê. Pegava no colo e vambora, vamos sair, vamos no shopping, vamos não sei o quê. Porque não adiantava. Se eu parei de estudar, é porque eu tenho que melhorar uma área que não está boa. Então, o que eu preciso pra isso? Sair, comer, divertir, ver meus amigos, tentar reencontrar, assim. E sobre isso que eu falei que eu não aceitava. Todo dia eu falava assim, você é muito nova. Porque eu achava assim, minha vida acabou. Não, minha vida não acabou. Eu não tô morta. Minha vida não acabou. E eu ficava todo dia, você precisa melhorar. Você precisa melhorar. Você é muito nova. Você é muito nova pra estar assim. Sua vida não acabou, sua vida não acabou. Você vai se encontrar em algum lugar. E todo dia eu tentava isso, sabe? Eu acho que muito pelo medicamento também, tá? O medicamento não me deixava chorar, inclusive. Ele me botava firme, assim, na linha. E eu tentava isso todo dia. E eu comecei a buscar estratégias porque eu, de fato, precisava melhorar. E aí, eu sou flamenguista doente. Minha fotinho lá no negócio do Mini era eu no jogo do Flamengo, assim. Eu sou flamenguista doente. E eu não ia mais pro jogo. Aí eu falei, não, eu vou pro jogo. E 2022, a gente, né? Até que, ok. Campeão da Libertadores. Sim. Mas, ok. Só que não foi... Não foi 2019. Não foi 2019. Mas assim, eu fui pros Jogos da Libertadores. Eu não, eu vou pra Libertadores. Eu era sócio, torcedor, e o sócio tava largado lá em casa. Falei, não, eu vou pro jogo. Fui pro jogo, comecei assim, a tentar resgatar aquela Nicole que tinha se perdido e que era muito nova. Eu falei assim, cara, a vida não acabou, você é muito nova. Vambora, e, tipo... Aí eu comecei a ir pra jogos, comecei a voltar a ver minha família, ir a festas... nem que eu passasse o dia inteiro na casa de alguém fazendo nada, mas eu tava saindo de casa, tentava resgatar isso. E fui resgatando de fato aos poucos. E isso melhorou muito, inclusive. Eu acho que muito disso me trouxe a estar onde eu estou hoje, porque a vida, assim, o vestibular é 90% da sua vida. Mas ainda tem 10%, sabe? E esse 10%, ele não pode se perder.
Ele não pode virar 100% vestibular. Esse 10% tem que estar equilibrado. Não é fazer igual eu fiz. Porque, então todo mundo tem que parar? Não, eu tive uma recomendação médica, sabe? Foi analisado por muitos meses até a decisão de parar. Então, esses 10% eu tinha perdido, assim. Eu de verdade, eu não tinha vontade de viver. E isso não existe para uma pessoa de 20 e poucos anos, sabe? A pessoa de 20 anos quer sair, quer beber, quer curtir. Isso não existe em mim. E aí eu falei, eu preciso me reencontrar. E me reencontrei, graças a Deus e graças aos meus pais também, que me carregaram firme, minha família, todo mundo me apoiou, meu namorado, todo mundo, não, você vai conseguir, você é muito nova. Meus amigos também me ajudaram muito, falando, vambora, vambora. E o curso também, quando eu contei pro curso, tudo que estava acontecendo, assim, foram essenciais, foram muito carinhosos comigo, sabe? Todo aquele julgamento que eu achei que eu fosse sofrer, não porque eu tinha essa visão do curso, mas eu tinha essa visão do mundo, das pessoas do mundo. Foi muito pelo contrário, eu recebi muito carinho, muito, muito conforto mesmo, muito, muito consolo. Sempre vinham me perguntar se eu tava bem. Então, isso tirou um pouco esse peso das costas de imaginar essa situação. E, enfim, aí, inclusive, eu botei como obrigação ir ao jogo do Flamengo. Eu podia, sério, eu podia estar, assim, atolada de material pra estudar, pra fazer, mas eu ia pro jogo do Flamengo. Porque se era aquilo que tava me fazendo melhorar, era aquilo que eu tinha que fazer. Eu falei, se isso me tirou da depressão, assim, de certa forma, isso é uma obrigação na minha rotina. Que não vai ser pra rotina de todo mundo. Mas pra minha rotina, tinha que acontecer. Eu tinha que ter o dia do jogo do Flamengo. Mas o jogo do Flamengo acaba meia-noite. Tá bom. No dia seguinte eu fico com um pouco de sono, mas eu vou. Entendeu? E essas coisas, assim, essas microestratégias me ajudaram muito. E chegou um momento de eu até pensar assim, vou fazer odonto, porque o odonto eu já tinha passado há muito tempo e tal, que não sei o quê. Esse ano eu não passo mais por isso. Não passo mais por isso. Não vou de novo entrar em SISU, não passar. Não vai acontecer isso. Eu fui, inclusive, para essa última prova da UERJ porque eu tava muito autodidata. Assim, por conta da depressão, eu fiquei muito mais autodidata. Eu pegava os materiais do Mini, fazia, mas assim, eu não tava com aquele acompanhamento todo. Mas eu já sabia o que fazer. Porque eu tive esse acompanhamento de me ensinar como estudar. E a partir do momento que eu fui melhorando, fui me reintegrando, falei, tá bom, vamos voltar a estudar. Voltei a estudar, falando assim, vou respeitar o meu limite, porque não tem o que fazer. Eu acho que, assim, para uma pessoa que tá 1 ano tentando, é mais fácil você ser correria e ficar ali 15 horas focado. Mas quem já tá tentando há muito tempo, não é mais fácil. É muito difícil ficar o dia inteiro, porque você já ficou o dia inteiro por 4 anos e ninguém aguenta, é insustentável. Então, até na entrevista da Ju, ela falou que o domingo dela era sagrado. O domingo dela ninguém tirava, estudo nenhum tirava. Então, assim, eu fui uma que falei, o jogo do Flamengo vai ser sagrado também. Tava lá na minha rotina, ir ao jogo do Flamengo. Não tirava aquilo de mim e foi o que me resgatou. Assim, acho que é isso. Pô, cara, primeiramente, obrigado por compartilhar essa história com a gente, com todo mundo que tá ouvindo aí, porque certamente tem alguém que se encontra na situação semelhante e, pô, o seu relato vai ser fundamental para a vida dessa pessoa, cara. De verdade, muito obrigado por isso. Os desafios que a rapaziada não imagina, que a vida continua, sabe? A gente tá vivendo vestibular, mas a vida continua e a gente pode ficar doente e a gente vai ter que lidar com isso. Parabéns pela coragem de ter seguido a orientação médica, porque foi o que você falou, sabe? Cara, se ali tá muito nova e tem muita coisa pela frente, a gente não pode deixar tudo ir. E principalmente, cara, parabéns por ter aceitado ajuda e ter tido ajuda dos seus pais. Parabéns aos seus pais aí, porque realmente essa presença é marcante no seu discurso e isso é algo que é comum no relato de todo mundo que aprova. Cara, como que tem um papel da família, o de pessoas próximas, de pessoas que se importam na aprovação. A aprovação não é um mérito só nosso. Não mesmo. Não mesmo. Isso tem que ficar muito claro. É um mérito nosso, dos nossos pais, da nossa família, dos professores. Acho que a gente não chegaria, eu tenho certeza, falo por mim, eu não chegaria na medicina FRJ sozinho. Não mesmo, não tenho capacidade para isso.
Muita gente lutou isso comigo e esteve comigo nos momentos que eu precisava, sabe? Assim como seus pais estiveram. E esse relato é muito bacana, cara. Eu digo isso porque eu vejo muitas vezes o aluno do vestibular negligenciando a família. Pô, não tá entendendo o que eu tô vivendo, não sabe o que é isso. E se afasta. Afasta a pessoa que mais se importa com ele. Num momento que só queria estar perto. E seria diferente, sabe? Esses 10% que você falou, que você colocou, 90% do vestibular e 10% ali das outras coisas. Essas outras coisas, que é a sua vida, ela precisa continuar. Você não pode negligenciar isso, cara. Você não pode achar que isso não tá acontecendo, porque é isso que te sustenta. É isso que te dá força e é a tua base. Então, parabéns por ter sido corajosa. Parabéns aos seus pais por terem te ajudado muito. E parabéns pela aprovação, cara. Isso é um relato absurdamente incrível. De verdade. Aí eu fico muito feliz de ver você falando de forma tão... A palavra seria poderosa, assim, porque ela fala com uma autoconfiança, com uma oratória de quem nunca teve problema nenhum na vida, nunca esteve deitada na cama, nunca aconteceu. E é muito legal ver o resultado até, não tô nem falando de vestibular, tô falando do resultado do tratamento na sua vida. Sim. De você estar aqui hoje bem autoconfiante, falando sobre o problema que você teve. Eu acho que isso é uma injeção de ânimo, uma injeção de esperança para quem tá talvez deitado na cama assistindo esse vídeo no celular porque não conseguiu levantar, enfim, e saber que tem esperança, que tem tratamento. Seguir o tratamento, imagino que não seja fácil, porque é um tratamento quase que de choque. Para de estudar. Mas como assim para de estudar? Sim. Algo que ela fazia por 4 anos Há já. 4 anos e que ela sabia que era o que levaria ela ao objetivo final, que era ser aprovada em medicina, e que ela sabia que era o que estava fazendo ela ficar naquela situação. É uma impressão de que se você parar isso aqui, você não alcança isso aqui. Enfim, foi necessário parar, né, para conseguir a meta final, que era a vaga. E é bem legal ouvir isso, assim, porque como eu não trabalho com essa área, né, a gente não tem contato. E eu fico bem feliz de saber que deu certo pra você. E tomara que dê pra quem tá precisando também. Sim, tomara. E, gente, eu vou sim ser médica. Se eu achava que eu não ia ser, por um momento eu achei que não ia acontecer, eu vou, sabe? Existe vida e é isso. Se você tem saúde, sim, óbvio, não tô falando da mental. Se você tá vivo, ainda tem chance, vambora, sabe? Respeitando a realidade de cada um, mas existe sim, sabe? Existe vida depois da depressão, sabe? O mundo não acaba, sabe? Não hoje, não agora, mas calma que as coisas se acertam. E quando você decidiu voltar, como é que foi essa virada assim pra você? E foi em que época do ano, quando? Assim, foi muito natural. Eu acho que eu percebi que tava dando. Eu tava dando conta, óbvio, eu não fui aluna exemplar, gente. É até feio eu falar assim, porque a gente acha que tem que seguir realmente aquele cronograma certinho, mas aquilo não era mais funcional pra mim. E assim, a gente vê quantas pessoas que passam, que trabalham, então, assim, o horário delas também não é o mesmo, pessoas que têm filho, são realidades diferentes. E a minha realidade naquele momento era, olha, eu não tenho mais saúde pra ficar 12 horas tentando estudar. Então foi algo natural. Eu pegava assim, eu fui muito autodidata mesmo. Eu pegava material do Mini, eu fazia, eu voltava, eu estudava, eu busquei muito por conta própria e foi algo assim, natural, foi algo gradativo, não foi algo assim, vou começar, Entendi. não foi. Não teve uma data. Foi gradativo, assim, eu fui voltando e fui estudando do jeito que dava. Assim, eu percebi que era isso, assim, eu não desisti, porque eu tive apoio de muitas pessoas que me botaram pra cima, me ajudaram, mas eu falei que não era, eu imaginei que não fosse sustentável. Só que, assim, o que eu tinha estudado até ali e o que eu aprendi até ali de rotina, de cronograma, gente, ninguém tira seu conhecimento. Ninguém tira. Podem me tirar tudo que eu tenho, mas não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz porque eu amo e nem o conhecimento, tá? Então, assim, ninguém te tira. Então, tudo que eu aprendi, assim, com Mini, tava dentro de mim. Eu sabia o que eu tinha que fazer, eu sabia o que tinha que ser feito.
eu sabia que não ia adiantar eu estudar do jeito que eu estudava, eu precisava de estratégia. E eu pensei, cara, se eu aguento 5 horas, eu vou fazer essas 5 horas serem impecáveis. E foi assim que eu fiz, ao longo até eu ser aprovada. Eu falei, é isso que eu aguento? É isso que eu aguento. Eu vou fazer essas 5 horas perfeitas. E era assim, celular longe, era... Assim, eu percebia, fazia simulado. Ah, não tem teoria... não acertei? Então eu não sei, meu amor. Vai sentar e vai estudar sim. Então, dentro daquelas horas que eu aguentava, eu sentava, eu estudava e eu ia ali no erro até eu acertar aquela coisa. E essa estratégia que eu trouxe, assim, da minha vivência no Mini, que me ajudou muito. Porque, assim, óbvio, no curso a gente acaba tendo muito mais horas. Só que, como eu tava, assim, em autonomia um pouco, eu falava assim, cara, eu vou usar essa estratégia no tempo que eu aguento. E foi. Assim, eu fui usando, fui trabalhando em cima dos meus erros, ia atrás, não deixava a peteca cair e funcionou. Assim, ia pro jogo do Flamengo também, não deixava de ir. Saía com meu namorado, saía pra fazer alguma coisa, saía com a minha família. Eu fui recapitulando o gosto pela vida, gente, porque de verdade eu ficava, cara, pra que eu vivo, sabe? Porque não faz sentido. Eu vou ficar aqui no meu quarto, que é muito mais legal, muito mais confortável. Não era legal, era confortável, assim, era uma zoninha de conforto. Então, eu fui assim e fui me restabelecendo. E, assim, eu cheguei no dia da prova, por exemplo, do Enem, eu cheguei até bem, fiz a prova, achei que eu tinha arrasado, só que todo mundo arrasou muito, né? Aí eu percebi, todo mundo arrasou demais. E aí, quando eu fiz a UERJ, cara, foi uma prova tão tranquila. Eu saí assim de casa, botei uma roupa confortável, nada daquela coisa assim que é o dia do vestibular. Pega a coisa, pega a coisa. Não. Sábado eu fui, imprimi o cartão de confirmação, botei meu chinelinho, fui de chinelo pela primeira vez, porque eu sempre ia de tênis. Gente, eu preciso ir relaxada. Botei um chinelo, fui assim, a Deus dará. Cheguei lá, beleza. Cheguei lá, sentei, postura de vencedora. Vamos lá. Aí fui, peguei a prova, comecei a fazer. Falei, cara, tá pesada, né? E eu acho que isso foi uma coisa que também eu senti na prova, que eu adquiri no Mini, assim. Porque eu tinha muito uma arrogância, eu acho, quando eu ia fazer prova. De tipo, se eu sei isso, eu vou tentar aqui e eu vou conseguir. Não, amor, passa a questão, depois você volta, tá tudo bem. Você não tá conseguindo resolver agora? E a prova foi assim, numa tranquilidade. Assim, só a redação. Quando eu abri a redação, eu vi o tema, opa, amor, daqui a pouco a gente volta. Aí fiz numa tranquilidade a prova. Não tô conseguindo fazer, que pena. Fui e seguia, daqui a pouco eu volto. E aí, ao longo da prova, quando eu ia fazendo as outras questões, eu acho que pode ser aquilo naquela questão lá, voltava. E não era mesmo, acertei a questão. Foi bem isso, assim. Foi uma prova tranquila, assim, com uma tranquilidade que eu não tinha anos. Que o tratamento me permitiu, eu acho. Cara, que história. De verdade. Nicole, o que eu consigo ver é que o histórico da depressão ter chegado num ponto tão grave te ensinou a gerenciar o caos. Eu tô arrepiado falando. Porque, assim, ela gerenciou o caos em todos os sentidos. Primeiro ela gerenciou o problema da depressão, né? Tem que parar, tem que ir no jogo do Flamengo, vamos no jogo do Flamengo. Só que não deve ser fácil fazer isso no meio do caos psicológico no qual você se encontrava. Aí, logo em seguida, tenho que voltar a estudar. Como que eu vou voltar a estudar? Porque, assim, aqui ainda tá com as questões psicológicas. Vou voltar do jeito que dá. Gerenciou, estudou 5 horas, claro, com uma bagagem de 4 anos de curso nas costas, que ajuda muito, mas você pegou aquilo ali, juntou com a necessidade, com o tempo que você tinha, com o que dava pra fazer e gerenciou no meio do caos. Na hora da prova, tá difícil, o tema tá merda, não sei o que lá. E ela foi gerenciando o caos. Aprendeu a viver, Nicole. Essa é a vida, é assim que a gente vive todos os dias até o final, gerenciando o caos. Eu acho isso incrível, porque isso coloca você num patamar de racionalidade muito forte. E eu acho que as pessoas precisam ser mais racionais, porque a emoção toma conta. E isso
é o ser humano. Isso não tem como competir, mas a gente tem que botar essa força da racionalidade nos processos, né, para pro caos não tomar conta. Pô. Gerenciar o caos eu acho muito importante. Totalmente, Rita. Totalmente, cara. Nicole, pra caminhar pro fim da nossa anamnese, o que você fala que foi imprescindível pra sua aprovação? Eu acredito que os erros, como a gente comentou, traga ele como aliados. Não olha pra ele como algo que tá te diminuindo, mas sim como algo que vai te fazer crescer, porque ele não é seu inimigo ali naquele momento, ele é seu inimigo no dia da prova. Então, assim, você precisa virar amiguinho dele. Se vira ali, ó. Ah, eu odiava, tá? Eu odeio eletromagnetismo. Cara, mas eu tive que aprender, entendeu? Eu odiava, eu odeio essa matéria. Tá bom, vamos aprender a saber lidar com ela, sabe? Você, assim, eu acho que isso é pra levar pra vida mesmo, porque eu fico imaginando como seria hoje na faculdade se eu desse tanta atenção e tanto potencial pros meus erros, sabe? Desse esse poder a ele de me derrubar. Não é assim, sabe? Tirem dúvidas nas aulas, porque isso foi um diferencial pra mim. Se abram mesmo, ninguém vai te julgar, sabe? Tá todo mundo ali. Quem poderia te julgar e também não pode é quem já tá na faculdade, sabe? Quem tá ali contigo tá ferrado igual a você. Desculpa, tá se ferrando com o vestibular, tá se ferrando com questão. Tem gente que gosta de mostrar que tá sabendo mais e às vezes nem sabe. Cara, vive o seu ali, não se preocupa com os outros, não se preocupa com opinião alheia, ninguém tá pagando suas contas, entendeu? Segue o seu, faz o seu, que dá certo. Não esquece dos 10% da sua família, sabe? Tem gente que almoça com o material na mão. Não, tira o material, faz um almoço decente com a sua família. Vai ter muito problema eu ir domingo no cinema. Olha o que você fez a semana inteira, valoriza isso também. Eu acho que isso é importante. Valoriza os pequenos passos que você deu, porque você se joga às vezes tão pra baixo que você não percebe que uma semana inteira não vai influenciar aquele domingo à noite. Muito pelo contrário. Se eu tivesse ido pro cinema domingo à noite, às vezes, alguns anos atrás, eu não teria chegado a esse nível. Então, assim, vai com calma, faz o seu, não liga pra opinião de ninguém e sem medo dos erros. Acho que foi isso que mudou, assim, um pouco. Foi essencial pra mim. Pô, cara, que oportunidade de escutar isso de alguém que chegou lá. Parabéns, 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 de verdade. Muito bacana isso. E, pô, o curso queria passar aqui uma mensagem de alguém que se importa muito com você durante essa trajetória. Você está no arquivo confidencial. Ai, meu Deus! Pode entrar, Gabigol. Ai, meu Deus! Oi, Dindanique. Fala. Fala, filho. Oi, Canique. Fala, nós chamamos. Eu chamo Você é uma super médica. Super Lega. Beijo! Beijo! Beijo, Nick. Ai, meu Deus! Fofos, Muito! Isso é... Por favor. Não digo. Isso é uma homenagem que a gente queria deixar pra você, de alguém que se importa muito com você. Fez questão de mandar o vídeo. E obrigado por fazer parte da história do Mini. Obrigado por compartilhar isso com o pessoal que tá ouvindo a gente, porque é uma história de vida real, cara. Cheia de desafios, sabe? E não é como o pessoal imagina. Você vai entrar pra faculdade, vai dar tudo certo. Não, cara. Até chegar lá, tem um caminho aí que a gente tem que percorrer. E não é só o vestibular. É a vida que também continua e faz parte. Então, parabéns por isso e muito obrigado. Ai, obrigada. Certeza que você vai ajudar muita gente também, como seu avô ajudou, como seu padrinho ajudou e tudo mais. Ai, amém. Com certeza. Muito obrigada, gente. Tô muito emocionada com o vídeo, inclusive. Um beijo pra todo mundo. Desculpa, conta um pouquinho. A pessoa que apareceu no vídeo, quem é a pessoa que apareceu no vídeo? A pessoa que apareceu é meu padrinho. Sim. E o mais legal é que hoje eu sou madrinha do filho dele. Mentira! Sim, o Lucas, que apareceu aí, é meu afilhado. E ele foi meu padrinho com aproximadamente 20 e poucos anos. E agora eu sou madrinha do filho dele com aproximadamente 20 e poucos anos também. A história se repetiu de uma forma muito legal. Eu sou apaixonada por essa família. Eles me ajudaram muito, me deram muito suporte também, conversaram muito comigo. O Lucas é meu amor, assim, foi uma felicidade na minha vida. Inclusive, nesse meio todo,
O Lucas era assim, a esperança, sabe? Eu via criança também ali. Eu posso estar equivocado, mas eu acho que foi o Silvio que fez. O Silvio é professor, pra quem não sabe, que fez o contato com a gente inicialmente, não foi? Pra você vir estudar com a gente? Foi sim. É para as pessoas saberem a importância dele na sua vida. Não é só o padrinho, foi a pessoa que fez a ponte, enfim. Sim. Um super querido. Obrigado, Silvio, por essa pérola. Um abraço, professor Silvio. Bom, por favor, Nicole, manda uma mensagem aí pros seus futuros calouros que vão estar no Casaf ano que vem. Sim, gente, venham pra Melhor do Rio. Sério, a UERJ é, assim, encantadora. Óbvio, eu sempre quis, tá? Mas eu cheguei lá, eu me apaixonei ainda mais. O hospital é perfeito, gente. O Pedro Ernesto é top, do top, sabe? Você tá sendo preparado pelos melhores profissionais todos os dias. É incrível. A gente tem aula de anatomia com um neurocirurgião que fez curso em Harvard. É um negócio, assim, inimaginável pra mim. Então, assim, é ponta da ponta. Você tá sendo nivelado muito por alto. Venham pra Melhor do Rio, venham pro Casaf também, que é muito bom. Sexta-feira ir pra um Casaf depois da semana caótica, sabe? A vida depois do vestibular é muito boa também, sabe? Venham, porque assim, viver a faculdade é muito bom, viver onde eu queria estar. Todos os dias eu passo lá e eu falo, ai meu Deus, muito obrigada, eu tô onde eu queria estar. É lindo. Venham, nós somos muito legais. A 2029 espera muito a 2030. Venham ser muito felizes aqui na UERJ. Professor Gabriel Ritter, por favor, considerações finais. Gente, é o seguinte, se você também quer estudar na UERJ, na UFRJ, em alguns lugarzinhos assim, humildes, Unirio, UF, é só vir pro Mini, vem passar também. É isso. Bom, rapaziada, mais uma anamnese da aprovação. Hoje eu acho que foi uma oportunidade de ver um desafio da vida real e combater isso aí, e vencer isso, e chegar onde tinha vontade de chegar. No caso, a Medicina UERJ. Obrigado por compartilhar essa história, cara. Assim, todo episódio que a gente grava aqui, eu aprendo algo novo com vocês. E hoje eu aprendi algo que ultrapassa a medicina. E é uma oportunidade. Quem tá ouvindo isso atentamente, certamente está aprendendo muito além de como passar para medicina, mas algo que fica, sabe? A faculdade ela passa, mas essas coisas que a gente desenvolve com a vida, com os desafios da vida real, eles ficam, e isso é uma oportunidade. Obrigado, Nicole, de verdade. Se você quiser viver isso que a Nicole está vivenciando, já sabe, manda uma mensagem lá pro nosso WhatsApp, fala com a Alex, com a Ana Paula e venha fazer parte da família. Segue a gente no Instagram, @cursomini, não esquece, curte, compartilha, manda pro seu amigo aí que tá vivendo vestibular. Se estiver escutando a gente no Spotify, avalia com 5 estrelas. E é isso, rapaziada. Um abraço e o Mini somos nós.